paz. Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo, muito obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita, e é por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e outros trabalhos. Tudo isso exibidos nos programas das Web Rádio Estação da Luz de Natal e Cristo Consolador de São Paulo, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso sem fim lucrativo, como já dissemos. Agora, nos acompanhe aqui nesse programa a seguir. Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa da Web Rádio Cristo Consolador. E hoje é dia Histórias de Jesus por Amélia Rodrigues. Esse negócio aqui fica um cabelo às vezes quando ele entra no meu olho. E hoje nós temos uma história muito conhecida de todos nós. Quando Simão Pedro nega Jesus 3 vezes. Estamos dando continuidade ao livro Trigo de Deus e hoje vamos usar também um livro chamado Sou Eu, A Paixão do Cristo na Visão Espírita, organizado por Álvaro Crispino, que são várias mensagens de Amélia Rodrigues. E também, claro, que tem essa. Quando Simão Pedro, que aliás é a nossa cara, vamos combinar? Quando ele aquelas coisas, fé vai e vem, vai e vem. Estou aqui localizando na página que ela tem nesse livro, no Sou Eu, 3 mensagens sobre essa passagem. E é difícil escolher qual delas, gente, porque é tão bonito todas elas. Temos esta aqui, trecho dela aqui, né? São mensagens grandiosas, gente. São mensagens maravilhosas. Esta daqui, vamos aqui, gente. Tem tudo a ver com a mensagem de hoje, que se intitula 3 vezes o negou. Para a gente começar bem, vamos fazer a nossa prece. Deixa eu ajeitar aqui, está meio tortinho, pronto. Graças a Deus. Gratidão a Deus acima de tudo, por cada dia dentro da nossa existência em que nós temos a chance de recomeçar. Gratidão ao Mestre por nos ensinar como fazer isso. Gratidão a Maria, mãe, amiga, confidente e conselheira, por nos envolver sempre, principalmente nos momentos de maior dor. Gratidão a cada companheiro espiritual
que nos ensina através do seu contato conosco, através desse livro maravilhoso, Gratidão a Dona Amélia Rodrigues. Que todos nós, encarnados e desencarnados, possamos aprender algo mais na tarde de hoje. Graças a Deus. Pergunta número 1, como você está se sentindo hoje? Pergunta número 2, a água está por aí? Vamos lá. Dona Amélia Rodrigues nos vai falando o seguinte. Agigantavam-se as responsabilidades dos discípulos à medida que se popularizava a mensagem de Jesus, e a mensagem passando de boca em boca. O mestre permanecia consciente da gravidade da hora e do significado do tempo. Em 3 anos, ele falou tudo que tinha que falar e foi embora. Voltou depois através da doutrina espírita, aprofundando os conhecimentos. Mas, naquele momento, 3 anos e foi. Não eles, ou seja, os apóstolos achavam que Jesus ia ficar lá, ia dominar Roma, né, aquela história toda. Não. Não eles, porém, que não conseguiam impregnar-se da magnitude do ministério. Eles não conseguiam perceber a importância nesse momento no tempo. Porque é um momento, Jesus foi um divisor do tempo na Terra. Antes de Cristo e depois de Cristo. Mas eles não pensavam em nada disso, que era uma coisa grande, ou não conseguiam perceber a grandiosidade daquilo tudo. Desacostumados às tarefas de alto porte, viviam da rotina no trabalho que faculta o pão e preenche as necessidades diárias imediatas, sem descortino intelectual para os voos gigantescos. Gente, mas eles não foram escolhidos no plano espiritual, sim. Mas chega aqui, tem a educação, tem a vivência, tem o verbo esquecimento, tem um monte de coisa. E olha o que ela fala, que deslumbravam-se com a sua doutrina. Quantos de nós não somos, não estamos ou ficamos deslumbrados com a doutrina espírita? E aí, Kardec, já sabendo disso, colocou. Estou tentando lembrar agora se é no Livro dos Médiuns ou no Céu e o Inferno, os tipos de espíritos que existem, espíritas que existem. E um deles é esse. Sabe, aquele pessoal que adora ver fogos de artifício na passagem do ano? Tá. É uma emoção só. Todo mundo se abraça, alguns estão bêbados, tá, naquele furdunço todo. Mas de conteúdo, aquilo deixa o quê? E existem os espíritas exaltados que adoram, né, se deslumbram com tudo que acontece, principalmente os chamados fenômenos, né? É uma carta consoladora que tem até a assinatura de quem já está em casa, no plano espiritual, é a materialização de um espírito com direito à fotografia. Mas buscam cada vez mais coisas. Acabaram-se os fogos de artifício? Tem mais não? Por isso que ela fala, ainda hoje é assim. Os cristãos
não se dão conta do poder da mensagem a que se vincularam por osmose. Aí ela me remete a um processo celular, em que a célula absorve só, né? E a gente só está perto e absorve os conhecimentos, mas não digere, não pensa, não aprofunda, não busca mais. Não, fulano falou, tá certo. Ciclano falou, tá certo. Eu tenho um amigo que ele não gosta de ler, sob hipótese alguma. Então, um determinado palestrante, ele fica assistindo vídeos. Eu vi um determinado palestrante muito culto, muito versado, etc. e tal, falar que nós somos espíritos eternos. E é um erro básico. Nós somos espíritos imortais. Mas se a gente não estuda, não consegue saber a diferença entre as coisas. A gente, né, pega por osmose, não, fulano falou, está falado. Fulano erra, como cada um de nós. Ainda estamos a caminho, muito caminho pela frente. Continuando aqui. Os cristãos não se dão conta do poder da mensagem a que se vincularam por osmose ou receberam por hereditariedade. Ah, meu pai é espírita, minha mãe é espírita, eu também sou espírita. E? Está nos genes? Não. Se a penetrassem, ou seja, a mensagem, em relação à mensagem, se a penetrassem com a razão, o raciocínio e a vivessem, aí a coisa pega. Perdoar os inimigos é prece. Para que tanta prece? Né? Eu faço caridade. Não, eu não faço mal para ninguém. Mas está lá na doutrina. Faz o bem. O sermão da bem-aventurança. Desenvolver a humildade. Humildar-se. Aí a coisa complica. Porque a gente arruma logo justificativas. Não, vírgula, mas é que, pim, pim, pim. Nesses pim, 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 que são as reticências, vem uma justificativa imensa. Toda vez que começa assim, não, sabe o que, não, vírgula, sabe o que é? E aí vem a justificativa. E aí, quando chega lá do outro lado, não tem justificativa. Se a penetrassem com a razão, o raciocínio, e a vivessem, alterariam completamente a face sociomoral da humanidade. Não façais aos outros o que você não gostaria que fizesse com você. Resolvendo os problemas econômicos, a riqueza está no Evangelho, políticos, raciais, o homem de bem, que enlouquecem e enlutam os povos, dizimando centenas de milhões de vidas. Aceitam as teses do amor e do perdão, da fraternidade e da justiça, vivendo sobre os vencidos e tripudiando sobre os fracos e necessitados. Jesus e sua doutrina ainda são enigmas para a mentalidade moderna, odierna. Aqueles, no entanto, que se deixam contagiar, ou que se deixaram contagiar, renovaram a sociedade
e tornaram-se exemplos que comovem, dignificam e inspiram o gênero humano. Quem? Francisco de Assis, Francisco de Paula, Clara de Assis. O Francisco de Paula, a esposa de Kardec, Amélie Boudet, que era pedagoga como ele, levou à frente também. Às vezes ela respondia as cartas por Kardec, era uma trabalhadora do bem. A própria Amélia Rodrigues, quando estava encarnada, Maria Dolores Alta de Souza. Gente, são os vultos espíritas. Dona Ivone do Amaral Pereira, Eurípides Barçanufo, Bezerra de Menezes. Quantos? A turba multa, a multidão, queria de Jesus pão para o estômago e unguento para as chagas, saúde para os órgãos enfermos, mas nenhum compromisso com a vida responsável. Aí eu lembro de um comentário de Raul Teixeira. Foi ele? Acho que sim. Se não foi ele, foi um outro palestrante espírita que eu concordei. Sobre o censo de 2022, que disse que a quantidade de espíritas diminuiu. E aí a gente para pensar, eram espíritas mesmo? Porque existem os espíritas simpatizantes, né? Mas quando são levados a vivenciar a doutrina, aí a coisa muda. Raul Teixeira já disse que a doutrina espírita não é para os fracos. Porque uma vez que a gente a vivencia, nossa vida íntima muda completamente. Mudando a vida íntima, o entorno também muda. Aí as pessoas começam a olhar para a gente assim. O que aconteceu com ela? O que aconteceu com ele? Eu, hein? Eu, hein? Ou então são pessoas que se declararam espíritas, mas o que queriam era que a doutrina espírita resolvesse os problemas por eles, no lugar deles. Ou então profitentes de outra religião de matriz africana, que até hoje tem gente que diz que é espírita, no entanto é umbandista. De repente resolveu assumir-se como umbandista ou candomblessista. São religiões de matriz africana, e a gente lembra, tá? Não porque mesa branca pensam que é derivado da Umbanda. Gente, a doutrina espírita, Paris, 1857. Umbanda, Niterói, 1916. Tudo a ver, né? Mas espírito, conversa com os espíritos. Isso, gente. Médium, todo mundo é mais ou menos médium. Então tem médium em tudo quanto é canto. Como cada um vivencia a mediunidade é outra história. Livro dos Médiuns só tem na doutrina espírita. Continuando, então, aqui. É muito fácil você chegar, né? Que é pão para o estômago, unguento para as chagas, saúde para os órgãos enfermos, mas nenhum compromisso com a vida responsável. Não é à toa que Jesus falava, vai, não tornes a pecar, que é para não te acontecer coisa pior. Pior? Uhum. A próxima encarnação vai ser mais complicada do que essa. Era uma chance que era dada e que cada um aproveitava ou não. Como havia, na condição de criança leviana, ou seja, a turba multa, a multidão, o Senhor a socorria e ministrava-lhe as orientações salvadoras, que se tornavam rumo de segurança e de libertação das paixões selvagens. Era natural que as forças da ignorância e da perversidade se unissem para impedirem a propagação dos ensinos superiores. Até hoje isso acontece. A turma do lado negro da força tá que tá. A gente tem que ficar esperto.
simbolizadas na figura mitológica de Satanás, ainda hoje respondem pelas induções ao mal, à indignidade, ao crime, à defecção, ou seja, traição, à covardia. É a turma do lado negro da força, gente. Que eles agora, um processo obsessivo, estimulam decepção, desilusão e desinteresse. A pessoa se decepciona com outra dentro da casa espírita, vai embora. A pessoa se desilude achando que o centro espírita iria resolver o problema por ela, vai embora. Desinteresse. Ah, eu tenho livro esse livro, é que livro chato. Na roupagem física ou dela despidos, esses seres rondam os obreiros do bem e aguardam um momento próprio para desferirem as suas sórdidas agressões. Sintonizando na faixa dos conflitos das criaturas, facilmente arrastam-nas presas às malhas das suas funestas insinuações. Porque ingênuos e desarmados de malícia, mesmo advertidos pelo mestre, os discípulos, a cada momento, cediam às insinuações da força perturbadora que os sitiava. O poema, rico de detalhes sobre o reino de Deus, era apresentado sem cessar. Jesus ali. O reino de Deus, o reino de Deus, o reino de Deus. O reino de Deus ou o reino dos céus. Segundo André Luiz, é um estado de sublimação conquistado pela própria alma através de reencarnações incessantes. A gente tem que começar em algum momento, né? Naquela noite amena, pontilhada por interrogações quase infantis, que Jesus conversava com os discípulos, depois que o pessoal ia embora. Ficavam dúvidas, e Jesus conversava com os discípulos. Então, naquela noite amena, pontilhada por interrogações quase infantis, expectativas mal definidas, Jesus acercou-se de Pedro e advertiu: Simão, Simão, eis que Satanás obteve permissão para vos joeirar como trigo. Isso está em Lucas 22, 31 a 34. Joeirar, peneirar, tirar a impureza. Aí a gente vai aqui no outro livro, Sou Eu. Deixa eu ver. Aqui. Olha as perguntas que ela faz. A fragilidade humana é barro que pode ser cozido nos altos fornos do sofrimento, a fim de adquirir consistência, inteireza. Todavia, quem estaria disposto a deixar-se transformar? Isso serve para a gente, né? Deixar-se transformar, permitir realmente que a doutrina, os ensinamentos de Jesus de volta para nós, a gente possa, né, permitir que realmente eles entrem na nossa vida. E aí se deixar transformar. Todos eram candidatos, mas quais se permitiriam eleger? Os discípulos, né? Na pausa natural, quando as emoções ainda sorriam em clima de ansiedade, Jesus informou: Simão, Simão, olha que Satanás te reclamou para te joeirar como trigo. Mas eu roguei por ti, a fim de que a tua fé não desfaleça. E tu, uma vez convertido, fortalece os teus irmãos. Vamos continuar aqui. O trigo joeirado, né, preparado, torna-se pão e 1000 alimentos outros. O grão produz o grão
e, quando esmagado, propicia a manutenção da vida. Grão é vida. O coração humano, quando ralado pela dor, liberta emoções transcendentes, qual o diamante bruto, que, após burilado, fulge como uma estrela. As resistências morais do ser valem pela forma e grandeza com que suportam as provações e sofrimentos. Como é que nós estamos lidando com as nossas provas, com as provações, e os sofrimentos, sendo que sofrer significa também suportar, tolerar. Como é que a gente está lidando com isso? Ralar o grão é meio para libertar os recursos nutrientes que nele dormem. O mesmo ocorre com as pessoas idealistas. Simão comoveu-se com a revelação, mas ele prosseguiu: porém, eu roguei por ti, Jesus, para que a tua fé não desfaleça, e tu, uma vez arrependido, fortalece teus irmãos. Isso, Jesus já estava vendo o futuro, sabia que o Pedro ia fraquejar, mas acreditava total e profundamente em Pedro. Sabia que lá na frente, uma vez convertido, uma vez arrependido, ele ia tomar a frente e vamos embora, vamos servir a Jesus. A grave informação tomou o companheiro de grande amargura, e ele respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, não só para a prisão, mas também para a morte. Havia sinceridade na resposta. No entanto, o ser humano é a própria fragilidade. Nós somos frágeis ainda, gente. Nossas resistências morais ainda precisam ser trabalhadas e muito. Gostaria de ter um comportamento quando derrapa no outro. A gente, né? O ser humano, né? Gostaria de ter um comportamento quando derrapa no outro. Ser fiel enquanto foge ou delata. Jesus conhecia a fundo a fraqueza moral dos seres e a si mesmo os amava sem os censurar. Continua nos amando. Para que não houvesse dúvida, o amigo arrematou algo piedado do discípulo fraco. Declaro-te, Pedro, que hoje, antes de cantar o galo, 3 vezes terás negado que me conheces. E aí o galo, gente, não era uma galinha, não era um galo. Os judeus não criavam galinhas. O galo era a trombeta, era conhecida assim, a trombeta dos romanos, porque o templo está aqui, do lado do quartel, com a Torre Antônia, havia troca de guarda, e cada vez que havia troca de guarda, né, soava uma trombeta. Que era o galo. E aí vamos ver aqui. Honestamente, sobre esse comentário de Pedro, Senhor, Senhor, estou pronto para ir contigo até para a prisão e para a morte. Honestamente, num momento, alguém daria a vida por outrem, a sua pela liberdade do seu amigo. Já não, porém, noutro momento, num diferente estado emocional. Não é covardia nem indiferença. São as circunstâncias. É todo o passado existencial assomando, reagindo pela evasão ou agindo na imolação. O mestre mergulhou os seus nos olhos do discípulo emocionado e vaticinou, melancólico:
Digo-te, Pedro, que o galo não cantará hoje sem que por 3 vezes tenhas negado conhecer-me. Quanto ele conhecia os amigos. E nos conhece também. Chico dizia que Jesus nos conhece pelo nome. E nunca nos censura, só ajuda. Porque conhece a nossa fraqueza. Conhece as nossas necessidades. São tanta gente. Deixa eu me ajeitar aqui melhor na cadeira. São tantas, gente. Tantas, tantas, tantas. Quanto ele, Jesus, conhecia os amigos. Identificava-lhes a fraqueza, mas não os amava menos. No mesmo tom prosseguiu, indagando e instruindo-os, preparando-os para as horas próximas. O que sucedeu deveria acontecer. Seriam necessárias a sua prisão e morte, mas não indispensáveis a traição, a negação, o abandono de quase todos. Todavia, após a grande treva, surgiu a madrugada da ressurreição, o triunfo perene do dia sobre a noite. Sem a morte, não teria surgido a vida. Sem o adubo, fenecem as flores antes da frutescência. O sangue e o sacrifício inundaram o solo, a fim de que germinasse e crescesse a árvore da esperança. Antes, no entanto, Pedro, colhido por conhecidos, porque ele estava sentado no pátio da residência do grande sacerdote. E uma casa para ter pátio, gente, era muita grana, eles eram riquíssimos. Anás, que não era mais sacerdote, mas grande sacerdote, né? Sumo sacerdote, mas ainda mandava e desmandava lá dentro, foi o primeiro que interrogou Jesus. E a casa dele era imensa, era enorme. E o genro dele, Caifás, depois ele passou Jesus para ele. Mas a casa era imensa, estava assim, de gente no pátio, com fogueira acesa, para saber o que ia acontecer daquela história toda. E o Pedro também sentou lá. Mas aí, Pedro, colhido por conhecidos, quando apontado, reagiu dizendo: não o conheço, mulher. Homem, não sou. Homem, não sei o que dizes. E o galo cantou. A trombeta soou. O mestre, manietado, sob dilacerações, fixou os seus, nos olhos do discípulo, sem censura, sem mágoa. Dando-se conta, caindo em si, o companheiro aturdido chorou copioso pranto. Voltamos aqui para o livro Trigo de Deus. Declaro-te, Pedro, que hoje, antes de cantar o galo, 3 vezes terás negado que me conheces. O companheiro protestou confrangido. Era-lhe impossível assim comportar-se. Ele o amava. Abandonara tudo para segui-lo. Demonstrá-lo-ia no momento próprio, protestou intimamente. Jesus sentia que lhe chegava a hora. As nuvens borrascosas, prenunciando a tragédia, adensavam-se. Ele havia realizado o ministério, amar até o máximo e agora daria a própria vida em amor. O Getsemane, aureolado de luar, aguardava. A ceia terminara e o símbolo da união que deveria permanecer arrebentava-se com a saída de Judas, que fora vender o cordeiro. Uma infinita comoção tomaria conta da terra logo mais e produziria um terrível sulco nos corações humanos. Tudo, então, sucedeu conforme estava previsto. Os companheiros, sem solidariedade, dormiam enquanto ele suava sangue e aguardava. A agonia mortal começava para alongar-se por vários séculos. Porque quantas vezes nós já não traímos Jesus, não é?
As estrelas, com olhos divinos, piscavam ao longe, testemunhando. Ele foi preso e arrastado de um para outro lugar, sem uma palavra de justificativa, sem ninguém que o defendesse. E naquela noite inesquecível, sob o velário dos astros, 3 vezes Pedro o negou, após o que cantou o galo. Dando-se conta, caindo em si, o companheiro aturdido chorou copioso pranto. Ficava-lhe a frase consolação: e tu, uma vez convertido, fortalece os teus irmãos. A noite densa reservava aos aflitos novas defecções e fugas. As dores, em crescendo inesperado, alucinavam, e o medo, em desarticulação emocional, ensombrava as almas. O galopar do desespero é mais infrene que o dos corcéis em disparada nos largos prados, a tudo destroçando e vencendo. Não mais deveria repetir-se daquela maneira, noutra, a noite sinistra. Viriam dias e noites de angústia prenunciadora de felicidade, nos longes do amanhã, quando eles fossem chamados a fim de, com o exemplo, fortalecerem os seus irmãos. Três vezes, não apenas uma vez, mas, arrependendo-se depois, fortaleceu os seus irmãos. E aí a gente termina com o sou eu. Pedro se fez digno do legado que lhe foi destinado. Fortaleceu os irmãos, conduzindo-os, doou-se em holocausto. E aí ela começa a fechar o capítulo com coisas que dizem respeito a nós. Prossegue-se ainda negando-o, apesar de o citar-se, aparentando-lhe fidelidade. Nega-se pelas palavras, pela conduta, pela ação, àquele que a todos espera e ama. Enquanto o egoísmo predomina e as ambições desgovernam os homens, permanece o apelo final para que os seus seguidores fortaleçam os irmãos desfalecentes e caídos. Isso, em relação a nós, está lá. Fora da caridade não há salvação, né? As mensagens de Cáritas, no Evangelho segundo o Espiritismo, os trabalhadores da última hora, está tudo lá. No tumulto das paixões e na diversidade dos interesses que tombam incontáveis lutadores que não suportaram as pressões da própria fragilidade, correndo riscos mais graves. Necessitam que se lhes fortaleçam o ânimo e a fé. Cansados, na soledade dorida, ou exauridos pelos demorados testemunhos, desfalecem corações devotados a um passo da queda abissal. Aguardam que se lhes fortaleçam o amor e a confiança no bem. E aí é aqui que a gente entra, né? O que a gente pode fazer para fortalecer os nossos companheiros de jornada, espíritas ou não? Que mensagens, que tipo de mensagem a gente anda divulgando por aí? Se é que a gente divulga alguma coisa por aí. Qual é o teor das nossas conversas? Qual é a nossa postura
Seja num banco, seja numa farmácia, seja num elevador, seja nas ruas em geral. Como é que a gente tem se conduzido, hein? Jesus ensinou. Nem um xingamento, raca, que era o pior xingamento dos judeus, e se falava que se cuspia no chão. Qualquer palavra, Kardec desenvolve a ideia, qualquer palavra ruim contra, em relação ao nosso irmão, dirigido ao nosso irmão, à nossa irmã, o nosso companheiro, companheira de jornada, está indo contra os ensinamentos de Jesus. Que vai contra a lei de amor que ele veio ensinar, a lei de justiça, amor e caridade. E nós que somos cristãos, temos conseguido fazer alguma coisinha que seja no bem? Vamos caminhando para o final dos nossos raciocínios de hoje. Então, essas pessoas aguardam que se lhes fortaleçam o amor e a confiança no bem. Nunca faltará nessa ingente batalha quem, arrependido, venha jubiloso e devotado a fortalecer os irmãos. É o nosso caso, nós espíritas, nós todos já não fomos fortalecidos, e aí a gente começa, enxovalzinho, comida, né, para quem está com fome. É um bazar que a gente faz a preços módicos, e esse dinheiro gera uma renda, e essa renda pode se transformar em mais comida para doar para quem tem fome, ou para comprar material para fazer um enxovalzinho. O que mais que a gente pode fazer? Que aí, quando a gente é fortalecido, a gente volta. Até o atendimento a quem está chegando na casa pela primeira vez. A gente pode ler, gravar um livro para a SPLEB, Sociedade Espírita SPLEB, Sociedade Pró Livro Espírita, em braille, são para, né, não videntes. A gente pode fazer isso. O apelo do mestre continua vibrante. Como é verdade que há muita negação e fuga, não menor é a verdade que demonstra a reabilitação e o recomeço dos que amam e creem, dispostos a fortalecer os seus irmãos e, se necessário, em silêncio, consumir-se na renúncia, dando-lhes a vida para que eles tenham vida. E aí a gente é remetido a quê? Aos nossos familiares, que muitas vezes não nos entendem. Mas com o nosso exemplo, com a nossa paciência, o nosso carinho, nossos próximos, mais próximos depois de nós, também vão receber essa mensagem de amor. Que Jesus fortaleça todos nós. Vamos fazer a nossa prece. Gratidão, mestre, por tudo que você continua fazendo em nosso favor. Gratidão a cada companheiro que trabalha em seu nome, nos tratando com tanto carinho, com tanto afeto, tão amorosos, nos ajudando a caminhar. Gratidão, gratidão profunda pelos seus ensinamentos e por aquilo que a gente já consiga fazer, mesmo que seja bem pouquinho. Que bom que nós já conseguimos fazer. Gratidão a Maria, mãe, amiga, confidente, conselheira,
por ter falado a frase que é conhecida como o seu mandamento, fazer tudo aquilo que seu filho nos manda fazer. Fazer tudo aquilo que ele nos manda fazer. Dá-nos força, Senhora, para conseguir fazer isso. Gratidão, então, aos benfeitores espirituais que socorrem a todos nós, trazendo, de novo, quantas vezes for necessário, a mensagem de Jesus para as nossas existências. Gratidão a Dona Amélia Rodrigues por mais essa história linda. E gratidão a Deus, acima de tudo, por cada possibilidade de recomeço que nos é ofertada todos os dias da nossa existência. Gratidão. Graças a Deus. Acabou meu tempo. Até domingo que vem com a continuação desse livro aqui, Trigo de Deus. Mais outra história. Gratidão por ter estado aqui comigo. Fique bem. Tchau. Obrigada a quem está por aqui hoje. Tchau, tchau. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.